Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo 37, versículo 25, diz o seguinte: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Amados irmãos e irmãs, o tema da nossa meditação hoje é: o justo jamais mendigará o pão. O justo não passa necessidade, nem mendiga o pão, nem ele, nem toda a sua descendência. Por quê? Vamos mostrar por quê. Porque o justo não mendiga o pão. Nós estamos passando momentos de crise, momentos de adversidades, muitas pessoas preocupadas em ganhar o pão de cada dia. Mas aquele que é justo na presença de Deus, ele não precisa se preocupar, porque o justo vive pela fé. Ele não é guiado por homens, ele não é guiado por líderes carnais, ele não é guiado por circunstâncias, ele é guiado pela fé em Cristo Jesus. Por isso ele não mendiga o pão. E o salmista Davi vai mostrar aqui nesse texto por que o justo nunca mendiga o pão. Se você observar o versículo 23, nós vamos ver a primeira razão pela qual o justo nunca mendigará o pão. Se você é justo, se você anda na presença de Deus, se você anda nos caminhos do Senhor, não se preocupe, porque Deus vai suprir as suas necessidades. É o que diz o versículo 23, diz aqui: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho o compraz. Por que o justo não mendigará o pão jamais? Porque ele confia no Senhor. Na palavra de Deus nós podemos ver que existem apenas duas categorias de pessoas. No mundo nós vemos várias categorias: o rico, classe média, o pobre, o negro, o índio, o amarelo, o branco, o culto, o inculto, o homem, a mulher e assim por diante. Na palavra de Deus só existe o justo e o ímpio, aquele que busca a Deus e aquele que não busca. Aquele que busca a Deus nunca mendigará o pão, porque o Senhor firma os seus passos. O Senhor não firma os passos de qualquer homem, mas apenas do homem bom. O homem bom não é o homem perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós temos os nossos defeitos, mas é aquele que busca a Deus e procura praticar o bem. Se você busca a Deus, você nunca mendigará o pão, porque o Senhor vai firmar os teus passos. O Senhor terá prazer em guiar você no caminho reto, é o que diz aqui. Essa é a primeira razão pela qual o justo não mendigará o pão, porque o Senhor firma os seus passos. Segunda razão: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão. É o que diz o versículo 24. Sim, o justo pode até passar por aflições. A própria palavra de Deus no Salmo 34 diz que muitas são as aflições do justo, mas também diz: mas de todas o Senhor o livra. E aqui nós podemos ver a mesma coisa. Mesmo que o justo passe por uma aflição, ele caia numa enfermidade, ele é demitido do seu emprego, ele passa por problemas familiares e problemas de outra sorte, mesmo que às vezes ele se sinta caído, o Senhor não o deixará prostrado, o Senhor não o deixará derrotado, porque a Bíblia diz que o Senhor o toma pela mão e o Senhor firma os seus passos. O Senhor o segura. Essa é a segunda razão pela qual o justo nunca mendigará o pão. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor o livra. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E o apóstolo Paulo vai dizer:
porque o Deus da paz haverá de suprir cada uma das suas necessidades. O justo, às vezes, ele passa por uma enfermidade e Deus o cura, e Deus dá a ele suporte, encaminhando ele por uma cirurgia, mostrando a ele que caminho deve seguir. Isso nós vemos várias vezes. Às vezes ele perde o emprego, o diabo fecha uma porta, o homem fecha outra, mas Deus abre um portão. Isso nós temos visto, que o Senhor é bom e Ele sempre sustenta aquele que é o justo. E Ele vai dizer aqui, a respeito da sua própria experiência: o justo nunca mendigará o pão e nem a sua descendência. O justo não terá necessidade nenhuma e nem a sua descendência precisará mendigar o pão. A palavra de Deus mostra aqui que quando nós somos justos, quando nós andamos no caminho do Senhor, Deus não apenas abençoa a nossa vida, mas também toda a nossa família. É interessante observar nos mandamentos, quando Deus diz que Deus é forte, zeloso e vinga a iniquidade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração, por parte daqueles que o odeiam e não guardam os seus mandamentos, mas abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A maldição do Senhor dura 3, 4 gerações, mas a sua bênção dura a eternidade. A mesma coisa podemos ver na prática. Quando você anda na presença do Senhor, a sua geração será poderosa na terra. Os seus filhos serão abençoados. A Bíblia fala: eis como serão abençoados os filhos daqueles que temem o Senhor. O Senhor abençoa desde Sião, desde agora e para sempre. Se você temer ao Senhor, se você for justo, a sua descendência será poderosa na terra, é o que diz o Salmo 112. Porque a herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Faça essa experiência, ande na presença do Senhor, porque o justo viverá pela sua fé, e a sua descendência será abençoada, porque o Senhor cuida dos nossos. É o que o salmista vai dizer. Ele vai falar que ele foi moço e quando escreveu essas palavras já era bem velho, mas nunca viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar. E eu tenho já 53 anos de vida, posso dizer o mesmo que o salmista falou aqui: nunca vi aquele que é justo mendigar o pão. E ele continua dizendo que aquele que é justo, ele é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Ele continua dizendo que a descendência do justo é uma bênção, mas ele diz também que aquele que é justo não só tem o necessário para sustentar a si próprio e toda a sua família, não somente tem o ganho necessário e devido para a manutenção da sua casa, como ele também sabe que o seu cálice transborda e o seu lagar ele é aumentado e a sua tenda alargada, porque aquele que teme ao Senhor, Deus lhe dá em dobro, Deus multiplica o seu ganho, e ele tem ganho suficiente até mesmo para ajudar os necessitados, para amparar aqueles que precisam. É essa a realidade daquele que é justo. Ele não somente tem as suas necessidades supridas, como também pode suprir as necessidades dos outros, tendo um grande amor para com o seu próximo. É o que nós vemos no versículo 26. O versículo 27 vai dizer o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. O justo nunca mendigará o pão. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, a realidade é essa. Quando nós vemos tantos políticos corruptos, tantas pessoas ganhando o pão ilicitamente, não apenas políticos, mas também, às vezes, até empresários e até mesmo criminosos, né? Você trabalha, e o seu ganho é pouco às vezes, e de repente você vê lá um indivíduo traficando droga, ganhando milhões, ou outra pessoa fazendo coisa errada. Você vai falar: será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena viver com dignidade? Será que o crime não compensa? O crime nunca vai compensar,
Mas aquele que vive honestamente, aquele que anda na presença de Deus, sabe que viver honestamente sempre compensa. Por isso é que ele vai exortar os seus aqui, dizendo que devemos sempre nos apartar do mal e praticar o bem, para que tenhamos uma morada perpétua. É interessante que no Salmo 23, o mesmo salmista que escreveu o Salmo 37, Davi vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ele vai dizer no último versículo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele que tem o Senhor como seu pastor, nada lhe faltará. Porque durante todos os dias que ele estiver aqui na terra, o justo terá a bondade e a misericórdia do Senhor para sempre. Mas quando os seus dias se findarem aqui, ele terá uma morada perpétua. Ele habitará na casa do Senhor para todo sempre, ele terá a eternidade. O justo nunca mendigará o pão e terá a vida eterna. A recompensa maior, o tesouro cuja traça não corrói, nem o ladrão pode roubar. Essa é a promessa. Por isso você tem que fazer o bem, se abster do mal, abandone o mal, pratique o bem e a sua recompensa será grandiosa. E você será próspero aqui na terra e terá uma vida de galardões no céu. E depois ele vai dizer: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Por isso, o que você tem que fazer aqui para prosperar, para ser uma pessoa abençoada, para ganhar o seu pão de cada dia com dignidade? Ame ao Senhor, porque o Senhor gosta do justo, o Senhor ama a justiça e Ele não desampara os santos. Aí nós lembramos da palavra de Davi, quando ele diz: eu sou pobre, eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim, é Ele o meu amparo e o meu libertador. O Senhor não desampara aqueles que vivem em santidade. O Senhor cuida de nós. Por isso, aconteça o que acontecer aqui na tua vida, Deus estará com você. Deus vai suprir as suas necessidades, porque Deus não abandona aqueles que são seus. E para nós concluirmos, nós podemos observar que aquele que não teme o Senhor terá uma descendência exterminada. O ímpio, ele é como a palha que o vento dispersa, mas o justo é como a árvore plantada junto às correntes das águas. No devido tempo dá o seu fruto, mas a sua folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Por isso que ele diz no versículo 29, os justos herdarão a terra e habitarão para sempre. Os justos terão uma vida de bênção aqui na terra e uma vida eterna no céu. É isso que importa. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que você nunca desanime, você nunca perca a sua fé, porque há uma promessa que Deus faz a mim e a você nesse texto. O salmista no início vai dizer assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem por aquele que intenta mal em seu caminho, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Por isso, que você a cada dia possa viver uma vida digna, viver como uma pessoa justa. É lógico que temos pecado, falhamos diante de Deus e diante do nosso próximo, mas o justo é aquele que é justificado através do sangue de Cristo e tem os seus pecados perdoados e procura viver uma vida justa diante de Deus. Se você assim fizer, com toda certeza, você jamais mendigará o pão. Quem tem o Senhor como arrimo da sua sorte, não precisa de buscar sorte na loteria,
Quem confia no Senhor dos Exércitos não tem os exércitos do mundo. Quem acredita no Deus Todo-Poderoso jamais tem medo das adversidades. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?